Boa noite. É muito bom estar com você mais uma vez nesse culto da Igreja Batista no Jardim Emmental. Que você possa colocar o seu coração, colocar o seu espírito diante do Senhor, em oração, louvando e participando na palavra do Senhor. Quero deixar aqui Gálatas capítulo 1, versículos 3 a 5, que diz o seguinte: Que a graça e a paz de Deus, o nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. Em obediência à vontade do nosso Deus e Pai, Cristo se entregou para ser morto a fim de tirar os nossos pecados e assim nos livrar deste mundo mau. A Deus seja a glória para todos sempre. Amém. Santo Deus, queremos te agradecer, Pai, primeiramente, por ter entregue o teu Filho por nós. Queremos te agradecer porque esse amor é um amor maior, Pai. Um amor de entrega de um inocente por tantos culpados como nós, Pai. Pecadores que precisam da sua graça, precisam da sua misericórdia, Pai. Nos receba a nossa adoração, receba o nosso culto, nosso serviço ao Senhor. E em nome de Jesus, transforme os nossos corações. Amém. Queridos irmãos em Cristo e amigos, inscrevam-se no nosso canal no YouTube, Comunicação IBEJA. Ative o sininho para receber as nossas notificações. Nosso objetivo é conectá-los ao amor de Deus, edificar a todos que nos acompanham e proclamar o Evangelho de Jesus até que Ele venha. Você pode participar compartilhando e divulgando nosso canal entre os familiares, amigos e colegas. Estamos convencidos que Deus pode usar esta ferramenta para falar aos corações em nome do Senhor Jesus. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Não há nada igual, não há nada melhor a que se compara a esperança viva. Tua presença eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração. Sermos
nada melhor a que se compara a esperança viva, tua presença. Eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença. E mais uma vez estamos juntos para adorar ao Senhor e agora no culto da noite. Quero compartilhar também com vocês, principalmente com aqueles que não estiveram participando do culto da manhã, que nós estamos com a nossa campanha para doação de alimentos, produtos de limpeza e higiene pessoal em andamento. Participe, nós precisamos muito da colaboração, da solidariedade de cada um de vocês para continuar atendendo a muitas famílias. Pode ter certeza que o seu gesto, a sua atitude está sendo abençoadora. Participe, deixe as suas doações aqui na igreja, de terça a sexta-feira, no período da manhã, das 9 ao meio-dia, e no período da tarde, das 13h30 às 17 horas. Também, no decorrer dessa semana, vou estar postando nos grupos da nossa igreja uma campanha que vamos fazer internamente para a aquisição de alguns equipamentos que precisamos para a transmissão dos nossos cultos. Amados, nós hoje estamos, graças a Deus, com 4.200 pessoas alcançadas através da transmissão dos nossos cultos. Então não podemos, evidentemente, deixar de continuar investindo nesse canal. Através desse canal, nós temos pessoas sendo abençoadas no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Minas Gerais, Bahia, Pernambuco e também fora do Brasil. A sua participação é fundamental para que também, através do púlpito da Igreja Batista no Jardim Ambiental, a gente possa estar alcançando muitas outras pessoas. Participe, então fique atento que teremos a oportunidade também de participar da obra que o Senhor tem nos confiado. Quero deixar com vocês também um texto que li hoje de manhã, Gênesis capítulo 14, versículos 18 a 20, que diz: Melquisedeque, rei de Salém, o sacerdote do Altíssimo, trouxe pão e vinho e abençoou Abrão, dizendo: Bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra, e bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou seus inimigos em suas mãos. E Abrão lhe deu o dízimo de tudo. Como eu disse hoje de manhã, é um texto que amo, porque ele fala de Abrão entregando o dízimo de tudo antes da lei.
envolvendo algo que nós sabemos também, que o dízimo não é algo que praticamos por lei, por um peso ou como cobrança. Pelo contrário, nós somos dizimistas como Abraão, por reconhecer que Deus é o nosso sustentador. Então, nesses dias mesmo difíceis, com crises, amado, seja fiel ao Senhor. Reconheça que Ele é o seu sustentador. Eu tenho certeza que é isso que o Senhor espera de cada um de nós. A sua fidelidade, a sua participação é fundamental para que o sustento da casa do Senhor continue sendo suprida. Participe desta obra com amor, em nome do Senhor Jesus. Vamos orar? Quero colocar diante do Senhor esta fidelidade que eu devo ter, você deve ter, também a crise que estamos passando. Muitas pessoas estão tendo necessidades e precisam ser supridas. Então vamos rogar ao Senhor juntos que supra essas necessidades em nome do Senhor Jesus. Bondoso Deus, nos colocamos mais uma vez na Tua presença para interceder nesse momento por cada vida, por cada pessoa que nos acompanha e que para o Senhor preste esse culto conosco. Pedimos em nome do Senhor Jesus que o Teu Santo Espírito fale aos corações. Pedimos em nome do Senhor Jesus que as consolações do alto, que o conforto, que a direção, o discernimento, que as necessidades supridas também físicas, materiais, sejam, ó Deus, nesse momento providenciadas pelo Senhor em nome de Jesus. O Senhor sabe como cada vida se encontra. O Senhor sabe quais são as suas necessidades. O Senhor sabe, ó Deus, o que essas pessoas estão clamando. E por isso nos colocamos com elas na Tua presença. Senhor, ouça a nossa oração, responda ao nosso clamor. Oramos confiando no Senhor, no precioso nome de Jesus. Amém. Amados, vamos continuar e agora com o momento missionário André Bagatini. Queridos irmãos, no momento missionário de hoje, eu gostaria de agradecer a cada um que participou da campanha de missões estaduais. O irmão pode ter certeza que a sua oferta é de grande importância para o avanço da obra missionária. Agradeço também a cada um que tem participado do PAN. É através das suas ofertas e das suas orações que muitas pessoas têm ouvido do Evangelho. Então convido os irmãos a continuarem participando do PAN e também orando pelos nossos missionários. Deus seja louvado pela vida de cada um, por cada um que tem a visão e entende a importância de estar apoiando missões. Muito obrigado a todos. Que Deus os abençoe. Estás aqui, movendo entre nós, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, mudando destinos, te adorarei, te adorarei. Estás aqui operando milagres, te adorarei, te adorarei. Estás aqui transformando nossas vidas, te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus,
este é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Estás aqui, tocando os corações, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, curando multidões, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, restaurando corações, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando histórias, te adorarei, te adorarei. Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Enxuga as lágrimas, restaura os corações, tu és a resposta, Jesus. Enxuga as lágrimas, restaura os corações, tu és a resposta, Jesus. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Oh Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Não conspire contra Deus é o assunto que quero ministrar nessa noite, mas quero convidá-los para termos mais uma palavra de oração, rogando a direção do Senhor. Vamos orar? Bondoso Deus, iniciamos esta mensagem numa total dependência do Senhor. Que o Teu Santo Espírito me ilumine, que o Teu Santo Espírito ilumine também cada pessoa que nos acompanha nesse momento. Que a Tua palavra, através desse assunto, ela possa encontrar guarida nos corações. Nós oramos, buscando a Tua direção, em nome do Senhor Jesus. Não conspire contra Deus. Conspirar, só para estarmos lembrando, é tramar ações contrárias a alguém. Conspirar é maquinar, é planejar de modo secreto e com o auxílio de uma outra pessoa ou outras pessoas.
Conspirar é trabalhar para desejar o fracasso, para desejar a derrota, a ruína. E a gente vê que alguns nesse mundo conspiram, inclusive, contra a vida de uma ou mais pessoas. Então, conspirar é algo sério, algo grave. A questão, quando Deus colocou esse assunto no meu coração, veio com algumas perguntas que eu quero compartilhar com vocês. A primeira pergunta: pode um pecador, uma criatura, conspirar contra o seu Criador? Particularmente, num primeiro momento, a minha resposta pode ser não, mas fique comigo, queremos continuar. Pode então esse pecador conspirar contra Deus, e Deus que é santo, santo e santo? Meus amados, a bem da verdade é que ainda eu fiquei pensando um pouco mais no assunto. E me veio a seguinte pergunta: pode um imortal como nós conspirar contra o Deus eterno, que é onipotente, o Todo-Poderoso, onipresente, aquele que está em todo lugar, Ele que é onisciente, sabe todas as coisas, e também é imutável, não muda? Pode um imortal como nós conspirar contra Deus? Quer dizer, à medida em que nós vamos vendo o assunto, vai parecendo evidentemente que não. Mas deixa eu então compartilhar com vocês que as criaturas, celestes, mas também terrestres, os homens, e as celestes, os anjos, nós vemos, à luz do que a palavra de Deus, que podem sim conspirar contra Deus. Mas o que vemos também nesta mesma palavra é que nunca obterão sucesso ou a vitória final. Esta é a verdade. Em vários momentos na palavra de Deus, nós vemos registrado conspiração contra o eterno. Nós vemos que parece que no final eles vão ter a vitória, e nós vemos que não, que Deus ele sempre está no controle e permitindo situações a fim de que pedagogicamente, inclusive, seu povo aprenda, ou as pessoas venham ao arrependimento e deixem seus maus caminhos. Mas vemos, sim, que tanto seres celestiais, anjos, como também seres terrestres, têm conspirado contra Deus. E não esqueça que a primeira batalha aconteceu justamente lá nos céus, quando Lúcifer, que é Satanás hoje, que significa acusador, ou diabo, que significa tentador, ele quis ser igual a Deus. Ele imaginou ser igual a Deus e levou uma rebelião naquele momento aos céus, fazendo com que, inclusive, anjos o acompanhassem, que se tornaram demônios como ele, e caindo, sendo banidos completamente da presença do Eterno. Eles conspiraram contra o seu próprio Criador. Esta é a primeira conspiração que nós vemos acontecendo. A segunda conspiração aconteceu quando Adão e Eva caíram ao darem crédito ouvindo o tentador. Eles preferiram ouvir a criatura do que o Criador, que tinha dito para que não comessem de uma determinada árvore, o fruto daquela árvore. Então é importante, amados, nós estarmos atentos ao que a palavra de Deus pode nos ensinar sobre isso. Porque desde então a gente vê que a história da humanidade registra, sim, incontáveis conspirações contra Deus.
Esta é a verdade. E nós precisamos tomar muitos cuidados. Eu quero fazer as aplicações que Deus colocou no meu coração, inclusive olhando para o Evangelho de Marcos, capítulo 6, versículos 1 a 6, que, a meu ver, dentro do que Deus colocou no meu coração, ilustra de uma maneira bem interessante uma das conspirações contra Deus. Vamos lá? Marcos capítulo 6, verso 1. Jesus saiu dali e foi para a sua cidade, acompanhado dos seus discípulos. O que nós vemos neste versículo é que Jesus, ele foi para a sua cidade, a cidade onde ele agora cresceu, passou a sua infância, adolescência, juventude e de onde saiu para iniciar o ministério. Porém, eu quero lembrar, antes mesmo de aprofundar um pouco mais esse assunto, que antes mesmo de Jesus, é claro, ele sair de sua cidade para iniciar um ministério e depois retornar novamente para ela, como estamos vendo, Jesus ele decidiu por nós viajar distâncias inimagináveis. Não é só distâncias que eu estou falando aqui na Terra. Eu estou falando de distâncias onde ele percorreu um caminho deixando a sua glória para se tornar um de nós. Ele deixou o trono da glória, ele deixou o lugar que era seu por direito para vir habitar entre nós, tornando-se um de nós. Quando inclusive Jesus, ele disse, eu sou o caminho, afirmou com toda a propriedade, porque não há outro caminho. Ele, o Senhor Jesus, é que abriu o caminho dos céus na direção da terra para salvar o objeto do grande amor do Pai, o homem, eu e você. É isto que nós vemos registrado na história bíblica. Só quem percorreu o caminho para nos alcançar e o faria de volta após a sua morte, sepultamento, ressurreição e ascensão, poderia dizer, eu sou o caminho. Jesus, ele abriu o caminho. Então, voltando para o texto, nós vemos que Jesus, ele retornou para a sua cidade e encontrou na sua cidade hostilidade, desprezo e repúdio. É isso que nós vemos. A conspiração, é importante que a gente entenda que vai também acontecer aqui, de maneira muito parecida como acontece em muitos lugares hoje. A conspiração, ela tem início com as pessoas conversando baixinho, as pessoas sussurrando, as pessoas cochichando. Normalmente, as conspirações, elas iniciam-se desta forma, dentro de casa, fora de casa, no trabalho, até mesmo em muitas igrejas isso acontece no estacionamento, isso acontece nos corredores, isso acontece nos toalhetes. Eu gostaria de dizer que não, mas quantas pessoas conspiram de um modo geral sobre vários assuntos e contra Deus, usando o mesmo expediente. Ouça o que diz a palavra de Deus no Evangelho de Marcos, capítulo 6, versos 2 a 3. Quando chegou o sábado, começou a ensinar na sinagoga, e muitos dos que o ouviam ficavam admirados. De onde lhe vêm estas coisas? Perguntavam eles. Que sabedoria é esta que lhe foi dada? E estes milagres que ele faz? Não é este o carpinteiro, filho de Maria e irmão de Tiago, José, Judas e Simão? Não estão aqui conosco as suas irmãs? E ficavam
escandalizados por causa dele. Claramente, a gente vê que a dúvida e a falta de fé endureceram o coração daquelas pessoas que conheciam a família de Jesus, que viram o próprio Senhor Jesus Cristo crescer e que agora volta, meus amados, como o Messias. O coração endurecido conspira contra Deus. Não tenha dúvidas disso. E o perigo do coração endurecido é real. Hoje, vocês ouvirem a sua voz, diz o Senhor em sua palavra, não endureçam o coração. Como inclusive na rebelião durante o tempo da provação no deserto, diz o Senhor, lembrando o seu povo, onde os seus antepassados me tentaram. Pondo-me à prova, diz o Senhor, apesar de, durante 40 anos, terem visto o que eu fiz. Então, a conspiração, ela começa de várias formas, mas não tenha dúvidas, a base é o coração endurecido. Tudo isso é o que Jesus também encontrou na terra, diz a palavra do Senhor. Por exemplo, o Evangelho de Mateus, capítulo 23, versículo 37, diz: Jerusalém, Jerusalém, você que mata os profetas e apedreja os que lhes são enviados. Quantas vezes eu quis reunir os seus filhos, como a galinha reúne os seus pintinhos debaixo das suas asas, mas vocês não quiseram. Amados, Jesus não desiste de nós. Jesus não abriu mão do direito sobre a nossa vida. E nós vemos isso porque ele se manteve firme até a morte de cruz. Foi fiel até a morte de cruz para nos salvar. Mas todas as vezes que você, qualquer pessoa, permite que a dúvida, permite que a incerteza, insegurança domine sua vida, seu coração endurece, conspirando contra Deus. Não conspire contra Deus. O que você está ouvindo, deixe que entre no seu coração. Deixe nesse momento Deus falar com você. Não permita que essa dureza do coração seja algo que Deus identifique nesse momento na sua vida. Quanto esforço nós vemos que Deus já fez para salvar a sua família. Quanto esforço enviando convites, enviando profetas, mensagens, e a resistência lhe dominou. Quantas pessoas têm ouvido o Evangelho de pais, do cônjuge, dos filhos, de irmãos, parentes, mas não dão crédito. Conspiram contra Deus duvidando. Conspiram contra Deus não acreditando. Conspiram contra Deus endurecendo os seus corações. Quantas rejeições têm acontecido mesmo diante de todas as ações divinas. Então, após conspirarem e rejeitarem a mensagem do Senhor Jesus entre os seus próprios, não esqueça, Jesus ele foi rejeitado, diz a palavra, só em sua própria terra, entre seus parentes e em sua própria casa é que um profeta não tem honra. Quantas vezes, faço a pergunta, você já ouviu a mensagem do Evangelho? Rejeitou a verdade porque ela foi dita por alguém que você conhece tão bem como os seus pais, que você sabe que não são imperfeitos, talvez os seus irmãos,
e depois constatou, após sofrimentos e dor e perdas e quebras, que eles tinham razão. Então tome a decisão de não continuar conspirando contra Deus, dando crédito à palavra. Bom, eu entendo que, de fato, quando nós conhecemos pessoas tão bem, e elas vêm nos falar de uma mensagem tão poderosa como o Evangelho, nós temos um grau de dificuldades quando sabemos o que essa pessoa fez. Mas a questão é, ela continua no erro? Ela continua deixando de viver a verdade ou ela vivia a mentira antes de ser libertada pela verdade? Deus usa pessoas que são imperfeitas, mas pessoas que batem no peito e dizem: Senhor, tenha misericórdia de mim, porque eu sou um pecador. Eu quero ouvir a mensagem, não são de pessoas certinhas, mas de pessoas que acertam a ouvir a palavra, aplicar a palavra de Deus, viver o que a palavra de Deus nos ensina e anunciando como algo que eles têm que viver e os ouvintes também. Pense nisso. Uma pessoa conspira contra Deus quando não quer enxergar a verdade, por mais óbvia que seja. Então, abra o seu coração, pois a verdade de Deus não pode mais ser negada e ela não pode ser negligenciada. Esta verdade são as boas novas, o Evangelho da salvação. E as boas novas, o Evangelho se resume em 4 situações, 4 mensagens claras. Primeiro, Jesus, Ele deu a sua vida por nós. Segundo, Jesus Cristo, Ele foi sepultado. Terceiro, Jesus Cristo ressuscitou no 3º dia. E quarto, Jesus Cristo voltará. Ora, vem, Senhor Jesus. Maranata é a resposta dos que creem. Vem, Senhor Jesus. A princípio, encontramos pessoas que dizem que se presenciarem, por exemplo, uma cura, elas crerão. E, no entanto, o maior milagre, elas não entendem que nem sempre é físico. O maior milagre na vida de um pecador é espiritual. Marcos capítulo 6, versículos 5 e 6. E não pôde fazer ali nenhum milagre, exceto impor as mãos sobre alguns doentes e curá-los. E ficou admirado com a incredulidade deles. Então Jesus passou a percorrer os povoados, ensinando. Qualquer pessoa, ao presenciar um milagre, claro que fica maravilhada. No entanto, logo após terem presenciado um milagre extraordinário, nós vemos que os homens, as pessoas, de um modo geral, juntaram-se para conspirar contra Jesus. Sabe o que é interessante, que ao mesmo tempo choca? É que o Senhor Jesus Cristo disse que entre os seus conterrâneos, na cidade onde cresceu, onde conheceu o seu pai, onde ensinou a profissão, lhe deu a condição de ser carpinteiro, ele diz que naquele lugar ele só poderia impor as mãos sobre alguns doentes e curá-los, porque espiritualmente eles não creem em Jesus como o Messias, como o Salvador. Uma pessoa conspira contra Deus quando não reage aos milagres divinos. As pessoas duras de coração, ao verem ou saberem de um milagre, tentam desqualificá-lo, tentam desclassificá-lo como uma mentira, uma farsa, uma enrolação, exagero, fanatismo, mesmo que estes milagres sejam visíveis e inegáveis. Deixa eu dar um exemplo, ou alguns exemplos, para vocês que
não diz respeito a milagres propriamente físicos, de uma enfermidade física, mas que são milagres que muitos rejeitam. A transformação de um bandido irrecuperável em um homem de Deus, de família, de bem. Quantos não conhecem alguém que teve, infelizmente, esse estilo de vida, mas o Evangelho alcançou, o Evangelho transformou, o milagre aconteceu pela graça do Senhor Jesus, pelo poder do Espírito Santo. Aquela pessoa que vivia também na prostituição, na infidelidade, e agora é fiel a Deus, é fiel à sua esposa, é leal. Isso é um milagre que o Evangelho, ele promove na vida de todos aqueles que ouvem e creem. Aquela pessoa que estava escravizada, subjugada pelas drogas lícitas e ilícitas, e agora são livres pela verdade, o Senhor Jesus. Deixa eu dar um outro exemplo, aquela pessoa que não cria em Deus, mas cria em tudo, e agora confessa unicamente Jesus como seu Salvador pessoal. Aquela pessoa, então, que perseguia cristãos e aprovava a morte deles, como Saulo, que vai se tornar o apóstolo Paulo, e agora anuncia o Senhor Jesus. Quantos registros! Aquela pessoa que se diz cristã, que deve viver pela fé, mas que às vezes também diz que apenas crê se ver. Eu só acredito vendo. Então essa pessoa precisa evidentemente viver pela fé, porque o justo vive pela fé. Talvez aquela pessoa que recebe a mensagem das boas novas, como estamos aqui compartilhando do pai, da mãe, dos filhos, irmãos, parentes, amigos, para poder ouvir e crer, mas por conhecê-los, duvidam. E Jesus, ele viveu isso. É como diz o ditado popular: santo de casa parece não fazer milagre. Mas não é isso que a palavra de Deus nos ensina. Então nós precisamos aplicar o que o Senhor nos mostra em sua palavra. A dureza do coração sempre fará com que você reaja de modo incorreto em relação ao que Deus mesmo está fazendo. Isso é conspirar contra Deus. É conspirar contra o Eterno. É conspirar contra a sua obra, a ação do seu Santo Espírito, o poder do Evangelho. Cada novo milagre, em vez de aproximar os conspiradores de Deus, dada a natureza dos seus corações, os afasta tanto dele que eles acabam dizendo: vamos acabar com ele, crucifica-o, crucifica-o. Foi isso que aquelas pessoas terminaram dizendo. Abra seu coração para Jesus. Deixe o Senhor Jesus entrar, pois os milagres de Deus estão aí, diante de nós, todos os dias, a cada momento, e negá-los é conspirar contra Deus. Abra seu coração, peça que Deus quebre essa frieza, busque o Senhor em oração, senão você acabará cometendo inclusive suicídio espiritual. Não é a vontade de Deus para a vida de ninguém. Creia, Deus, Ele quer salvar a sua alma, a sua vida, transformar a sua vida completamente pelo poder do Evangelho. Quando o maior milagre que o Senhor Jesus queria realizar naqueles dias, e é da sua vontade realizar ainda hoje, é perdoar o pecador, é salvar o pecador, é escrever o nome de cada pessoa que ouve e dá crédito no livro da vida. Esta é a vontade de Deus para a sua vida.
O Eterno venceu toda conspiração nos céus e na terra. Os conspiradores foram condenados, a não ser aqueles que se arrependeram. Por isso é que a palavra do Senhor diz: arrependei-vos, para que venham a bonança, tempo de refrigério sobre nossas almas. Deixe o pecado, deixe a incredulidade, deixe o Espírito Santo de Deus conduzir a sua vida. Tome a decisão que precisa ser tomada agora, porque esta é a vontade do Senhor. Jesus, ele venceu todos os conspiradores. E o pior deles, ele venceu ressuscitando. Ele venceu a morte, para que todo aquele que nele crê tenha vida e vida eterna. Tome sua decisão. Deus os abençoe. Permaneçam firmes. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir novo amanhã preparado para mim. Preparado para mim. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir novo amanhã preparado para mim. Preparado para mim. Preparado para mim. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me
braços, onde encontro meu refúgio. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro o meu refúgio, Jesus. Eis-me aqui.